gente vai começar pelo 19. Ó, lá na página 12, a gente ainda não fez o 17, eu comentei por cima, não fizemos o 18, foram 2 anuladas. O 19, o 20, o 21 a gente fez que era potência elétrica, o 22 também não. Então a gente vai brincar com esses caras aí. E eu vou começar pelo exercício 19, que é um exercício de dilatação. Então a gente começa brincando aqui antes de fazer esse. Jovens, como nunca se sabe o que pode aparecer, vamos dar uma relembrada geral aqui na dilatação. Dilatação. Todo material, quando absorve calor ou quando perde calor, ele tende a variar a temperatura se for um calor sensível. Aí, beleza. Se ele variar a temperatura aumentando ela, a tendência é que ele dilate. Se ele diminuir a temperatura, a tendência é que ele contraia. Porque quando eu falo de dilatação, não é só para mais. Pode ser uma compressão que a gente fala. Pode ser uma compressão também. Pode diminuir as dimensões. Uma contração, perdão. É isso que eu tenho que lembrar que esse cara pode ser uma contração linear, uma dimensão L0, alfa, delta, teta. Eu tenho que lembrar que pode ser uma dilatação de área inicial, A0, um outro coeficiente, delta teta. Eu tenho que lembrar que pode ser uma dilatação de volume, V0, um outro coeficiente, delta teta. Todos esses caras aqui são o quê? São a variação, e é isso que a gente precisa, variação de temperatura. Isso é importante. Esses caras vão ser variação de comprimento, de área e de volume, respectivamente. Por quê? Porque aqui eu estou tratando de uma dilatação que é linear, aqui eu estou tratando de uma dilatação superficial e superficiária, e aqui uma dilatação volumétrica. Isso aqui no geral. Existe relação entre esses caras aqui, ó, com toda certeza. Esses caras são coeficientes, cada qual da sua dilatação. Coeficiente linear, coeficiente superficial, coeficiente volumétrico. Qual a relação entre esses caras? Você pode escrever no geral que alfa sobre 1 é igual ao beta sobre 2, que é igual ao gama sobre 3. Essa é a relação entre eles, entre os coeficientes. Coeficiente. Dilatação. Essa é a situação. Isso aqui é o básico para a gente. Ah, professor, mas ele não me perguntou o comprimento, a variação desse cara ou desse ou desse. Ele me perguntou a área final, o comprimento final. Gente, se você sabe o quanto ele dilatou de área, é só você somar com o que ele tinha no começo. E aí tá tudo certo, você não precisa lembrar de nada no geral. Tá. E agora, vamos lá. Tem alguns pontos que são importantes a gente continuar relembrando. E se ele cobrar a dilatação esse ano de um líquido? E, professor, mas o líquido é a mesma coisa. No fundo, sim. Só que o líquido ele não tem volume definido. Se você soltar o líquido, ele vai escorrer por aí. Então, ele está dentro de um recipiente. E no recipiente, dilata-se o quê? Volume. Toda dilatação de um líquido é uma dilatação o quê? Volumétrica. Só que eu preciso lembrar, o recipiente também dilata de alguma maneira. Então, o que eu vou falar é o seguinte, a dilatação do líquido, e aí depende da forma como você vai escrever, a dilatação volumétrica do líquido, ela é igual à dilatação volumétrica do recipiente que ela está, mais o que eu chamo de dilatação volumétrica aparente. Professor, o que diabo é esse treco aparente que está aparecendo aí? Então, vamos lá. Quando você pega o seu líquidozinho, imagina que ele tenha esta marcação. Num primeiro momento, o recipiente expande antes do líquido, porque a menos que você coloque algo lá dentro, você vai fornecer calor para esse cara por aqui, fornecendo calor. Então, o recipiente absorve calor primeiro, o que faz com que o recipiente expanda e o líquido não.
Só que se o recipiente expandir, a impressão que eu tenho é que o nível do líquido lá dentro fez o quê? Diminuiu. Professor, eu não vejo isso quando eu estou fervendo a água. Isso aqui é fração de segundo, tá, gente? O negócio é muito fluido. Isso aqui é para a gente ter uma ideia. E aí, por último, vai acontecer o quê? Agora sim, o líquido também vai dilatar. Aí ele vai ocupar um volume maior. Se você traçar a sua retinha aqui no volume inicial, que é o que nos interessa, esse cara aqui, ó, o quanto o líquido desce tem a ver com quem? Tem a ver com a variação de volume do recipiente. O líquido diminui, o recipiente aumentou. No final das contas, como isso aqui você não viu, o que você vê? Você vê esse cara aqui, ó. Então, esse cara é a variação de volume aparente. É o que você acha que o líquido dilatou. Mas no final, para sair daqui e chegar lá, ele tem que fazer os dois. E aí você pode lembrar também que, ao invés de fazer isso, você pode colocar que o coeficiente de dilatação do líquido é o coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente aparente. Particularmente, eu não gosto disso aqui, porque aparente até tem uma variação de volume aparente, mas isso aqui não é um líquido, então eu não gosto de atribuir coeficiente de dilatação para ele. Mas, no geral, se perguntarem, a ideia é essa aí. Justo. Duas últimas coisas antes da gente fazer, de fato, o exercício, já que a gente está relembrando as paradinhas que estão acontecendo. Galera, é o seguinte. Dentro da dilatação, ele pode querer que você brinque com lâmina bimetálica, chapa, em situações gerais. O exercício que caiu, inclusive, foi sobre essa lâmina bimetálica. Lâmina. Vamos colocar aqui. Um bimetal. O que é um bimetal? Ele vai pegar para você uma lâmina de algum material, ele vai dividir em dois e ele vai colocar um outro material. Só que elas vão estar soldadas juntas. Então, embora elas estejam divididas aqui ao meio, em cima, soldada, ela não vai sair. Em cima, esse cara é feito de um material. Embaixo, esse cara é feito de outro material. O que vai acontecer? Aí já vamos aproveitar para fazer o exercício. Se você olhar no exercício 19, ele está colocando ferro e cobre. Então, essa partezinha aqui de cima, aí no exercício 19 de vocês, é ferro. Essa partezinha aqui de baixo, no exercício de vocês, é cobre. Isso, a uma mesma temperatura, esses caras têm o mesmo comprimento. Eles estão juntos. Só que eles são materiais diferentes. Os coeficientes de dilatação, um para cada material. Quando eu vier aqui e aquecer essa barra, esses caras não vão dilatar iguais. Eles são materiais diferentes. Um vai dilatar mais do que o outro. Seja para mais ou seja para menos. E é isso que a gente vai ter que ver. O que acontece com essa barra quando eu diminuir a temperatura? Vai depender do coeficiente de dilatação. Aqui eu já vou te contar, e a gente vai ver no exercício, que o cobre ele tem um coeficiente de dilatação maior que o ferro. Então, aqui eu estou falando de linear, que a gente está brincando de comprimento, mas valeria para todos os outros. O alfa do cobre é maior que o alfa de quem? Se o cara tem maior coeficiente, ele tanto expande mais, quanto faz o quê? Contrai mais também. Então, quem vai contrair mais? Como eu não posso quebrar essa barra, e esse cara tem que ficar com um tamanho menor, essa barra, nessa situação, ela curva o quê? Para baixo. Professor, por que ela contraiu para baixo? Então, vamos lá. Vou fazer o que contrair para baixo. Se você parar para pensar, sei lá, o comprimento inicial dela estava aqui. Deste comprimento até a parte, quem contraiu mais? O ferro ou o cobre? E ele tem que contrair mais, porque ele tem maior coeficiente, por isso esse cara vai curvar para baixo. Enquanto, se eu olhar o que acontece quando você aumentar a temperatura, vai ser exatamente o contrário. Porque quem contrai mais também expande mais. Agora, esse mesmo cara, essa mesma barra, vai curvar para onde?
Bom, professor, vou ter que ficar analisando isso todo caso. Não, lembra que quem sempre ganha a parada é o cara que tem o maior coeficiente de dilatação. Tá? E aí você pode, aí cada um pode pegar o curso. E agora, professor? Agora você pode imaginar que este aqui, ó, é o tamanho inicial. Eu sempre vou marcar aqui, ó, L0. Aí eu vou marcar aqui, ó, aqui, por exemplo, L0. Se você olhar para o comprimento inicial, quem é que dilatou mais? Quem tem maior coeficiente de dilatação. Isso é uma lambda. É assim que a gente brinca com esse cara. Beleza, jovens? Forneci açúcar para vocês. Vocês estão pensando bem, perguntem, conversem comigo. Última situação, porque no fundo ele pode cobrar qualquer coisa sobre essa parada. E se ele pegar para mim, pode ser qualquer formato, tá, gente? Ele vai pegar uma placa metálica de alumínio. Claro. Se a placa, provavelmente eu quero superficial, porque aqui tem área, é bidimensional. Só que ele vai vir aqui e vai fazer o seguinte, então eu vou fazer um furo aqui, ó. Pode ter qualquer formato, tá, gente? Pode ser formato de um triângulo, o mais comum é que seja uma esfera. E eu vou aquecer isso aqui. Isso aqui é uma temperatura inicial T0, e aqui eu vou pegar uma temperatura final TF, que eu vou garantir que é maior que a inicial, ou seja, eu estou aumentando a temperatura. O que vai acontecer com a placa como um todo? Vai aumentar. Então, a placa aumenta de tamanho. E o furo? Esse é o detalhe. O furo não pode diminuir. Porque você acha que o alumínio ele vai expandir para todos os lados, até para dentro, que é um buraco. Só que o problema é a definição de dilatação é que um corpo, quando aumenta a temperatura, as partículas vibram mais e se afastam. Se você pegar um ponto aqui, falar que aqui tem um átomo A, pegar um ponto aqui, falar que aqui tem um átomo B, você concorda que se esse círculo diminuir, o A vai estar aproximando do B? E isso não pode acontecer. Essas partículas, elas têm que obrigatoriamente se afastar. Então, quando esse cara aumenta, o furo também aumenta. Aumenta todo mundo o furo e o tamanho da placa. E aí, geralmente, ele vai te perguntar sobre raio ou coisas assim. E corpo oco, isso aqui vale para superficial, mas pode ter um volumétrico. Você pode pegar um cubo, ter um oco, uma esfera lá dentro, pode acontecer. Corpo oco, lâmina bimetálica, dilatação em líquido, dilatação no geral. Perguntas, jovens? Então, agora eu vou responder esse cara aí. Na 19, ele vai falar uma série de coisas sobre aparelhos que funcionam e etc. E, geralmente, isso aí é usado para alguns aparelhos elétricos, tá? E aí ele vai falar o seguinte, eu vou lá embaixo, ó. Essas lâminas possuem coeficientes de dilatação diferentes. Coeficientes diferentes, tá? Assim, com o aumento da temperatura, a lâmina bimetálica se curva em forma de arco, fazendo com que o circuito elétrico seja aberto. Nesse caso, ele vai diminuir ou ele vai aumentar a temperatura? Ele deixou claro. Com o aumento da... Esse é o cara que você grifa. O cara está aumentando a temperatura. É essa a situação. Então, pronto. Com essa situação, você vê que o ferro e o cobre se curvaram para cima. Mas por que aconteceu essa curva para cima? Porque o coeficiente de dilatação do cobre é maior que o coeficiente de dilatação do ferro. Se fosse o contrário, ele curvaria o quê? Para baixo. Tá? Então, com o aumento dessa temperatura. Aí ele vai te dar várias alternativas falando disso. Ó. Sobre essas lâminas, é correto afirmar. Letra A. O coeficiente de dilatação do cobre é maior que o do ferro, assim, o cobre dilata mais, ele tem uma expansão aqui maior, calma aí, o cobre dilata mais que o ferro, fazendo com que a lâmina forme um arco com cavidade para cima. Deu uma travada aqui agora, hein, galera? Então, pronto. Já é a alternativa. Gente, nem sei o exercício, né? Vou fazer aqui no cantinho. Vou colocar aqui embaixo para a gente. Esse é o exercício 19. No exercício 19, a gente já tem a letra A direto, brincando com dilatação. Perguntas, jovens? Não? Tranquilo? Alegria, paz, amor, sucesso, tranquilidade? Tá.
Vamos brincar rapidinho com óptica, que depois a gente volta e fala um pouquinho de mecânica. Então, agora a gente vai para o exercício 22. Tchuca, vai beber uma água? Calma aí que eu já vou te ajudar, irmão. Eu vou fingir que eu estou falando alguma coisa aqui só porque eu trabalho dele. É muito difícil essa parte de ser modelo. Entendeu? Você prefere voltado para o quadro ou para frente? Tanto faz. Continuar aí. Mas aí eu vou ter que apagar. Né? Então você tem que. Você viu que eu posso apagar, estou autorizado. Pode apagar mesmo, gente? Vocês tiraram foto aí? Não tá gravadinho também, né? Certo. Vamos lá. O exercício 22, ele vai falar sobre uma coisa que vai ser cada vez mais comum aparecer daqui para frente. Ele vai explorar um aspecto. Esse treco vai poder aparecer em 300 aspectos diferentes, que é o diabo da placa solar. Tá? Olha lá, 22. Atualmente, o mundo de pessoas e aos avanços tecnológicos consome muita energia, com tendência para que continue aumentando. Porém, são utilizadas fontes energéticas convencionais, que estão se esgotando ou são poluentes. Para o aproveitamento da energia solar, utiliza-se os coletores térmicos, que transformam luz solar em calor. Um material ideal que pode ser usado com esse fim deve apresentar as seguintes características. Então, vamos lá. Por que diabo esse cara vai aparecer cada vez mais? Eu vou dar um panorama geral sobre o diabo da placa solar antes da gente necessariamente responder a esse específico. Galera, a gente colocando placa, coletor solar lá fora ou não, a energia do sol está chegando. Então, você não ter um painel, você só está perdendo. Ninguém está gastando nada, a energia do sol vai continuar chegando. Como é que ela chega para você? Ela chega na forma de potência. Então, lembrem que isso vai aparecer cada vez mais. Existe uma equação em que ele vai falar para você da incidência de radiação solar. Ele vai falar que a radiação incidente é igual a potência. Eu coloco pote só para não confundir com o peso, mas você pode colocar como queira. É potência sobre área. Em termos de definição, a potência é sempre dada em watts, a área sempre em metro quadrado. Professor, é uma equação a mais para eu lembrar. Não, não é não. Porque eu nem gosto da equação. Eu gosto que você saiba o seguinte. O cara vai te falar que tem radiação solar, e aí chegando aqui na Terra. Ele vai te falar que ele tem uma determinada área aqui de painel, então você tem uma placa, essa placa tem uma área. E ele vai te falar, por exemplo, o seguinte, olha, meu irmão, nessa região aí, estão chegando 400 watts por metro quadrado. É isso que eu chamo de incidência ou intensidade da radiação. Mas eu não preciso. Eu só preciso entender o que esse cara significa. E o que esse cara significa? Esse cara significa que chegam 400 watts a cada metro quadrado. É só isso. Por quê? Porque o cara vai te falar, pô, comprei um painel coletor aqui que tem, sei lá, 8 metros quadrados. Excelente. Quer dizer que está chegando só 400 watts de potência para você? Não. Chega a 400 a cada um desses. Quantos você tem? 8. Então, o que está chegando para você são 400 vezes 8. O que está chegando para você são 3.200 o quê? Só tem um problema. Isso aqui é qual potência? Isso é a potência total. Isso é o que chega. Nenhum dispositivo vai conseguir fazer a conversão integral de um em um. E aí ele vai te falar uma outra coisa, que é um diabinho chamado rendimento ou eficiência. Ele vai falar, olha, a placa solar que você comprou tem um rendimento ou uma eficiência, rendimento de, sei lá, e são rendimentos baixos, tá, gente? Não tem problema. Ô, professor, rendimento só de 30%, só 20%? É melhor que nada. A energia do sol está sendo perdida, aqui eu vou usar.
Tá valendo. Agora, se o rendimento é 20, eu aproveito tudo que está chegando? Não. Então, eu vou pegar o que está chegando, 3.200, e vou multiplicar por 0,2, que são exatamente esses 20%. Quanto é isso aqui vezes 0,2? Pronto. Agora você descobriu que a sua potência útil é de 640 watts. Isso aqui pode ser usado para quê? Pode ser usado para aquecer a água. Isso aqui pode ser usado para ligar a lâmpada. Aí pode falar quantas lâmpadas de potência, 60 watts, eu posso ligar isso aqui em um mês. Depois que você faz todo esse procedimento, é que você vai ver onde você vai utilizar essa energia. Beleza? Isso é um ponto. Agora, o segundo ponto, e o que eles querem explorar nesse caso desse exercício, não é o quanto de energia está chegando, o quanto será aproveitado, o que você vai fazer com isso. Ele quer saber sobre o material da placa. Antônio, Sim. E essa energia que é perdida, ela vai para onde? Ela se perde de N maneiras, tá? Os equipamentos vão aquecer, então parte vai virar calor, às vezes pode ter algum ruidinho, ela simplesmente vai virar outros tipos de energia. Doutor, mas se eu quiser aquecer a água, mesmo que ela vire calor, ela é perdida? É, porque a placa aquece antes dessa energia chegar na água. Então você vai perder muito. Outra coisa, a placa solar, você vê ela, não vê? Então ela reflete. Então ela perde por calor, ela perde por reflexão, ela perde de uma série de maneiras. Mas aproveitando 20, hoje já é muito bom. Muito bom. Beleza? Quando os caras conseguirem alguns materiais ou uma eficiência na casa de 80%, 90%, aí nós vamos começar a ver carro solar. Porque aí vai valer a pena você ter uma placa no carro. Você diminui muito o tamanho da placa para a mesma energia. A ideia é exatamente essa. Material da placa. Então, vamos lá. Imagina que isso aqui é a placa e a gente está vendo ela aqui. Isso aqui é a espessura dela e ela é feita de um material. O que está chegando na placa? Está chegando na placa é radiação solar. Luz solar. Só que você tem que lembrar que a luz solar ela não é feita de uma coisa só. E aí existe um espectro eletromagnético aqui que a gente brinca com onda. Então eu tenho raio gama, raio X, ultravioleta. Eu tenho só um pedacinho aqui do meu espectro que se eu abrir ele é visível. Só um pedaço aqui é visível. Aí eu tenho infravermelho. Eu tenho micro-ondas, ondas de rádio, /TV. Esse é o espectro eletromagnético. Tudo que está aqui é luz, é que nem tudo que está aqui é visível. Quais são as radiações que estão aqui que o Sol vai emitir para a gente? O Sol, a luz solar, ela vai estar nessa faixa. Claro que o pico dela é invisível, mas para a luz solar, eu estou brincando com esses caras aqui. Vai chegar, senhor. Professor, então beleza, vai chegar. O que eu preciso que a placa solar faça? Eu preciso que ela pegue essa energia e transforme no quê? Mas para pegar essa energia, a energia tem que passar. Então eu preciso que esse cara, absorva essa energia. Só que vai valer a pena ele absorver se do nada ele emitir energia? Então, eu preciso de absorção, mas eu não preciso de emissão. Essa energia não pode sair. Ou, se ela sair, tem que ser o mínimo possível. A ideia é essa, tá? Agora, desses três caras aqui, quem é que está na faixa do calor? Calor, para a gente, é quem? Infravermelho. Infravermelho é calor. Só que o Sol emite uma quantidade razoável de luz visível, então eu não quero desperdiçar nada. Vamos olhar as alternativas e ver o que está acontecendo aí. Olha só. Tá. Um material para ser usado, letra A. Deve ser bom emissor de radiação. Já era. Letra B. Ser bom absorvedor de radiação luminosa e emitir pouca radiação infravermelha.
assim. O gabarito desse cara é a letra B. E aí você vai falar, professor, por que ele vai emitir pouco infravermelho? Porque o painel tem uma cor, ele vai emitir alguma coisa no visível de maneira refletiva, você vai conseguir enxergar ele. O que não pode é, depois que ele absorveu, ele emitiu o calor, ele tem que reter o calor. Quase que aqui, a grosso modo, como um efeito estufa, ele tem que reter o calor. A galera pergunta para mim por que não pode ser a letra C. Olha só. Ser um mau emissor, então você não vai emitir, ser um mau emissor, tá? De radiação luminosa. E absorver muita radiação infravermelha, isso é insuficiente. Ser um mau emissor é bom. Só que vamos lá, pega casaquinho, vocês estão de casaquinho aí agora. Tem um casaquinho preto, casaquinho rosa, casaquinho amarelo. Vou botar todo mundo lá no sol. Vou deixar 15 minutos. Quem é que vai chorar primeiro? Casaquinho preto. Por quê? O preto absorve preto absorve só o infravermelho, absorve o visível também. Então você precisa absorver mais energia, não só o infravermelho. Você tem que absorver o máximo possível. Então não adianta absorver só o infravermelho, você tem que absorver tudo. Por isso que não pode ser a letra C. Tá? Na letra C, vou ler de novo, olha só. Ser um mau emissor, até aí, beleza. E absorver muito infravermelho, às vezes nem tem tanto infravermelho. Para você ter o máximo de eficiência, você tem que absorver infravermelho e também visível. Absorver todo mundo, não só o infravermelho. Fica claro isso aí? De verdade? Todo mundo? Fechou? Letra B. Mas esse cara eu acho importante, gente. Isso aqui vai começar a cair cada vez mais. Carro solar placa solar para aquecer a água, placa solar para ligar a lâmpada, placa solar não sei o que. Vai começar a aparecer demais esse cara. Ok? Vamos lá. Faltam 3 coisas para a gente. O 17 e o 20 tratam da mesma coisa, então é rapidinho. Leis de Newton. São 3. O que nos interessa, no caso desses 2 exercícios, não é nem a terceira, são as 2 primeiras. Mas eu vou te lembrar que eu tenho a inércia. O segundo, eu me recuso a escrever o nome, princípio fundamental da dinâmica. Você precisa saber que é força resultante, massa vezes aceleração. E a terceira lei, ação e reação. Como esse cara está começando a cobrar umas coisas básicas, vamos só relembrar um detalhezinho no contrato que tem sobre a terceira lei, que está na letrinha miúda e a galera esquece. Ação e reação tem que ser o quê? Forças. Todo mundo lembra que elas têm que ser forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos. E aí, vamos lá. A galera pega aqui o seguinte, professor, eu vou colocar o meu bloquinho, bloco em dinâmica, que você mais viu na vida, desenhar bloco. Aí o cara fala, quais são essas áreas do bloco se ele está parado? Aí o cara vai vir aqui, ó, força, peso. E aqui ele vai desenhar a força. Se o cara está parado, o cara está em repouso, aí ele vai falar, não, o peso vale 20 mil, se a massa for 2, por exemplo. Se o cara está parado, então a normal vale quanto? Aí você olha e fala, tem a mesma intensidade, tem a mesma direção vertical, tem sentidos opostos. É uma ação e reação? Não! Por quê? Porque agem no mesmo corpo. Então, você precisa lembrar que ação e reação agem em corpos distintos. Agem em corpos. Esse é o principal dos detalhes da ação e reação. Professor, onde é que está a comparação e reação do peso? Desculpa, é melhor que dá para... É que toda vez que eu vou tentar corrigir, piora, né? Se você imaginar que esse bloquinho ele está nessa posição aqui em relação à Terra, quem é essa força? É o peso. Quem é que puxa ele? É o peso. Se o peso
peso puxa ele para o centro da Terra, ele puxa a Terra para o centro dele. O paração de reação do peso está no centro da Terra. Porque quem faz a ação sofre a reação. E essas duas forças têm a mesma intensidade. Se esse peso aqui é 20 newtons, o cara puxa a Terra com os mesmos 20 newtons. É um paração. Fechou? Lembrando. Esses dois caras, às vezes, não vale a pena lembrar toda aquela descrição, mas vale a pena lembrar uma coisa. A inércia trata sobre corpos em equilíbrio. Professor, que diabo é equilíbrio? É equilibrista? Não. Equilíbrio quer dizer corpos que não aceleram. Não acelera. Então, a inércia fala sobre equilíbrio, e o equilíbrio tem a ver com quem não acelera. Toda vez que o cara não acelera, você ganha de bônus uma segunda informação. Então, a força resultante tem que ser quanto? Porque se não for zero, ele acelera. A primeira e a segunda lei dizem a mesma coisa, só que cada um foca em uma coisa. Aqui eu não quero que o cara acelere. Aqui se tiver esse diabo, ele vai acelerar. A ideia é exatamente essa. Beleza. Aí eu vou dar um pulinho lá na cinemática, que é uma coisa que a galera adora, paixão, que eu entendo. E vamos pensar, qual é a definição de aceleração? A aceleração a gente vê como ΔV sobre ΔT. E aí eu vou chamar a atenção, quem é meu aluno sabe que eu gosto muito de chamar a atenção para esse delta aqui. O que significa delta? Variação. Quer dizer o seguinte, só existe aceleração se tiver, não é velocidade, é variação de velocidade. O cara está dirigindo o carrinho dele, 100 por hora. Depois de 1 minuto, 100 por hora. Depois de mais 10 segundos, 100 por hora. Depois de mais 1 hora, 100 por hora. Variou a velocidade dele, então ele não está acelerando. Quer dizer que sobre esse cara que está em movimento, pasmem, a força resultante é quanto? Ele não acelera. Do ponto de vista da dinâmica, não vai existir diferença entre repouso. Em termos de dinâmica, tá? Repouso e movimento retilíneo uniforme. Porque nenhum dos dois tem aceleração. Quer dizer que nenhum dos dois tem força resultante. Quer dizer que nenhum dos dois acelera. Ele vai chamar diferente? Vai. Ele vai chamar esse cara de equilíbrio estático. E ele vai chamar esse cara de equilíbrio dinâmico. Que ele está em equilíbrio, mas ele tem movimento. Mas é só uma questão de nome, tá? Eu estou brincando aqui com vocês sobre esses caras. Estático, dinâmico. Beleza? Vamos ver agora os exercícios aí. Vou começar falando lá. Rapidinho, olha só. A legislação, o 17, perdão. A legislação de trânsito brasileira indica a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança em automóveis, aviões, etc. Para prevenir os motoristas e passageiros de lesões nos casos de acidentes. Fisicamente, a função do cinto de segurança está relacionado com quem? Com a inércia. Primeira lei de Newton. Seria a letra D de dado. Beleza? Bom, professor, como assim? A inércia fala de equilíbrio. Então, ela fala o seguinte. Se você está em cima da carroceria de uma caminhonete, com a mão na cabeça, e a caminhonete está parada, se a caminhonete acelera para lá, o que vai acontecer com você? Mas a ideia não é que tem força te empurrando para trás, é que o seu corpo tende a manter o estado de equilíbrio. Então, o seu corpo quer ficar. Ele está nem aí para a caminhonete. A ideia é essa, a primeira lei de Newton. Professor, por que diabo isso aqui foi anulado, então? Duas coisas. Primeiro, ele falou para... Aqui é até sacanagem, né? Para prevenir os motoristas de lesão. O cinto está lá. Isso impede que as pessoas... Então, o erro é um erro, não é nem na física, é um erro na forma. Você consegue reduzir os danos em alguma situação, mas você não previne o dano. Tá? A sacanagem é essa. Tem outra sacanagem? Tem. Porque, no fundo, está relacionado com a primeira lei, ao uso do cinto, sim, mas ele está mais relacionado com a questão do impulso.
O impulso é força vezes tempo. Ou o impulso também pode ser escrito como variação da quantidade de movimento de um corpo. Aí é teorema do impulso, tem umas outras paradinhas lá. No fundo, quem faz com que se reduza os danos sobre o passageiro é isso aqui. Por quê? Quando você coloca o airbag, quando você coloca o cinto de segurança, você está fazendo o quê? Você está aumentando o tempo de contato entre o passageiro e o carro, com o próprio cinto. Isso diminui a força para que você gere o mesmo impulso, ou seja, a mesma variação da quantidade de movimento. É mais impulso necessariamente do que outras coisas. Principalmente a parte dos danos, tá? Mas aí, no caso, eu acho que esse cara foi anulado por a palavra prevenir. Não prevenir. Pode reduzir, mas não prevenir. Beleza? Vocês podem até pedir para a Adriele e o Carlos Igor analisarem isso à luz da interpretação de... No exercício outro, 20, que fala sobre isso. Tá? Nem vamos ler o texto que a gente quer ganhar tempo. Passou? O meu relógio está atrasado. Passou o tempo? Faltam 2 minutos? Não, falta 13. Ah, tá. Então faltam 2. Tá adiantado. Oi? Passou? 13 aqui. Mas é até 10h30. Eu acabei de ver no grupo. É até 10h30? Sim. Não vai ter intervalinho? O intervalo é de 10h30 a 10h45. Excelente, ganhei 15 minutos. Então vou dar até mais bala no final. Muito obrigado. Olha só, nem vou ler o texto para a gente ganhar tempo. Considerando a primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Não é possível diferenciar o repouso do movimento retilíneo uniforme, uma vez que a força resultante nos dois movimentos é igual a zero. Isso é verdade? Primeiro, é verdade que a força resultante nos dois é igual a zero. Isso aí é verdade. Só que não dá para diferenciar um do outro? Óbvio que dá. Você sabe quando o treco está em movimento e quando ele está parado. Então, você diferencia os dois. Tá? Então, cuidado. Dá para diferenciar. B. Não é possível diferenciar o repouso do movimento uniforme. Aí você já nem precisa ler, porque a gente consegue diferenciar. Mas no final, bom, ele vai falar que nos dois a aceleração é igual a zero. Isso é verdade. Se não tem força resultante, não tem aceleração. Mas eu consigo diferenciar um do outro. Então a letra B já era. Letra C. O que diferencia o repouso do movimento retilíneo uniforme é que no repouso a aceleração é igual a zero. E no movimento retilíneo ela é constante. Errado. Se o movimento é retilíneo uniforme, ele também não tem aceleração. Para resultante zero, o corpo não pode acelerar. Não pode. D. O que diferencia o repouso do movimento retilíneo uniforme é que no repouso a velocidade do corpo é igual a zero. E no movimento retilíneo ela é constante. B. Temos a nossa alternativa. Aqui a velocidade é zero. Aqui, gente, eu nem coloquei. Mas o nome já está dizendo, movimento retilíneo uniforme. A principal característica dos movimentos uniformes é que a velocidade é constante. A velocidade é constante. Portanto, letra D. Ok? Beleza? Como a gente ganhou um tempinho, vai dar para a gente analisar essa 18 que foi anulada, ver o que aconteceu e ver o que dá para fazer com esses valores aí e mostrar como é. Aí acabou. Vitória, né? Hã? Não, ele sempre começa a mochila primeiro. Eu o quê? A mochila primeiro. O que eu tenho? Você sempre começa primeiro. Ah, é? O pessoal, eu não vou fazer tudo. Falaram para mim que tinha que fazer. Vou fazer. Aqui eu estava aprendendo. Não, ficamos 0 surpresas. A gente ainda foi falando de tudo ainda. Ó, que beleza. A diferença está exatamente aqui. Rendimento. Não, brincadeira. Aí é sacanagem. Aí acertou legal um tio. Agora eu falei. Não, é que assim, eu já fui mais fã de futebol. Atualmente ainda gosto. Mas eu não sei se vocês lembram. Alguém aqui é São Paulino? Vai lembrar. Você lembra quando o Muricy Ramalho era técnico de São Paulo? São Paulo foi tricampeão brasileiro com o Muricy como técnico. Você não lembra? Não, é só o título. Ah, então tá bem. O técnico era o Muricy.
Aí perguntaram para ele, por que você vai tão bem? Por que você ganhou 3 vezes seguida? Ele falou, porque aqui é trabalho. Essa foi a resposta dele. Aqui é trabalho. Então, pronto, é isso aí. Ele criou isso, né? Mas ele nunca viu. Ele não vai fazer isso. O Felipe faltou no dia que eu trouxe a mala, né? Vocês não podem deixar de zoar ele por isso. A gente tem que falar que você trouxe bolo e salgadinho. Verdade. Por favor, segunda-feira. Bolo de limão e centro de sabor. Vamos lá. Tá combinado, então, hein, gente? Combinado. E coquinha. E coquinha. Coquinha, é verdade. Boa, então, ó. Coquinha, centro de salgado e bolo de limão. Nossa, eu acho que eu tenho uma foto dessas comidas. Eu vou até mandar pra ele e falar assim: você perdeu. Ô, por favor, faça isso, faça isso. A gente precisa. Ele vai ficar triste, doido. Você tem que ver que a vida é assim. A vida tem dessas. Ele me zoa muito. Agora, é só retribuir, exatamente. Eu só estou aproveitando o meu momento, entendeu? Eu sou ele pedindo ele, sério, a gente tirou o sarro pra ele. Você tirou o sarro de mim. Gente, tem hora que a gente não vou falar nada. Você ficou surda. Segue e muda. Tem hora que você tem que fingir demência. Fala, oi? Que namorado. Que isso? Abstrai e finge demência. Galera, vamos lá. O 18, que é o último tema da gente, que fala sobre potência, eu quero brincar com algumas coisas. É o seguinte, existem diversos tipos de potência. Potência vai estar sempre relacionado com conversão de energia, tá? A gente até falou de potência elétrica na semana passada. Toda potência vai estar relacionada com conversão de energia. Se você tem um aparelho, um equipamento que transforma energia elétrica em energia luminosa, tem potência. Se você tem um dispositivo que transforma a energia do combustível em química, passou perto aí, né, mulher? E energia cinética tem potência. Como a gente já brincou de potência elétrica, o que sobra para a gente hoje são 2 ou 3 definições. A potência, ela pode ser definida como trabalho sobre tempo. No fundo, o trabalho ele está relacionado com uma série de energia. Então, nada te impede de escrever energia sobre tempo. Isso aqui acaba sendo a mesma coisa. O que mais apareceu nos últimos anos, e o FMS cobrou, por incrível que pareça, então, quem sabe o Neymar pode cobrar, é escrever potência como força vezes velocidade média. Esse cara talvez seja uma novidade, sim. Então, a gente vai brincar com esses 3 caras em termos de potência mecânica. Não importa com qual você estiver brincando, a potência estará em watts. Trabalho, joule, tempo segundo. Aqui é a mesma coisa, joule segundo. A potência deve estar em Newton e a velocidade média. Gente, não perca um exercício. Só que você não transformou de km por hora para metro por segundo, pelo amor de Deus. Estava corrigindo as provas antes de vir para cá hoje de manhã e é tristeza, né? Então não faça isso. Não, ele dá vontade de chorar de vez em quando. Mas não acontece. Então, cuidado com esse cara. Cada situação é uma. Quando o cara... Fala aí, mulher. Fala aí. Pergunta, vai. Fala, irmão. Que não, aí eu me senti ofendido. Fazer igual a minha avó. Você veio na minha casa e não tomou um café. Pergunta. Não, assim. É que eu estava indo no céu, minha cabeça não contrário. É tempo sobre, não. Ou trabalho sobre tempo, mesma coisa. Porque o joule o watt é joule por segundo, em termos de definição. Tá? O detalhe aqui é o seguinte, vamos lá. Se o cara falar para você que tem um carro em repouso e precisa chegar a não sei quantos quilômetros por hora em tanto tempo, qual delas você vai usar? Geralmente você vai querer usar a primeira.
Ô, professor, por que eu vou usar a primeira? Porque você vai usar o teorema da energia cinética. Você vai usar o trabalho como sendo mv² sobre 2 menos mv0² sobre 2. Você pode ter uma variação de velocidade. E a inicial não precisa ser zero necessariamente. Então, você tem trabalho envolvido nisso. Aí vale a pena você usar esse cara. Quando você tem o caso da usina hidrelétrica, que é inclusive o que a gente vai brincar agora, qual delas vale a pena usar? Professor, do carro. Do carro, às vezes, vale a pena usar essa se ele te der a força do motor ou te der a velocidade em metros por segundo. Senão, a gente brinca com esses casos. Aqui, só estou te lembrando um caso que tem um exercício que caiu no Enem uns anos atrás, muito famosinho, que era do carro solar. Meu aluno, a gente fez junto, que você vai brincar com o teorema da energia cinética. No caso da hidrelétrica, qualquer hidrelétrica, você tem um reservatório alto de um lado, você tem uma barragem e você tem um rio mirradinho do outro. Por quê? Porque, no fundo, a ideia é você brincar com a queda da água, gerar energia. O que você tem entre esses dois níveis? Uma diferença do quê? De altura. Então, eu vou brincar com esse cara, porque eu quero brincar com qual energia? Potencial gravitacional. Energia. É isso que eu quero brincar nesse caso. E aí, vamos lá. Olha o exercício que fala para a gente aí. Nos últimos anos, foram construídas 4 usinas hidrelétricas no rio Teles Pires, as quais convertem parte da energia potencial gravitacional, o cara foi seu amigo, já te contou, de água e energia elétrica. Pronto. Na usina elétrica em Sinop, essa conversão se dá pela queda de 6.700. A questão foi anulada só por isso, tá, gente? A queda d'água de um para o outro aqui, essa altura, ela é de 6.700, mas não pode ser metro. Não tem uma diferença de altura tão grande assim no hidrelétrica. São 6.700 metros cúbicos. Aqui ele queria te falar de volume. E aí o cara travou lá na hora no Word. Esse pessoal que não compra o Office original, trava o Word, ele não sai do Word. Não, eu adoro, mas o meu Word é piratão. Mas é que a instituição, ela tem que ter... Não, brincadeira. Repara que é o seguinte, são 6.700 metros cúbicos de água a cada... Isso é importante ser grifado, porque o tempo faz diferença quando você está brincando com a potência. Como o cara já te deu em segundo, aí ficou tranquilo. Isso aí nem vai encher sua paciência mais. Considerando que para a água, aí ele colocou 1 metro igual a 1 quilo. De novo, saiu errado. Você vê que bugou geral. O que ele quer dizer é 1 metro cúbico. Ele colocou 1.000 quilos direto, né? Para a água, 1 metro cúbico igual a 1.000 quilos, que ele queria colocar aqui. A aceleração da gravidade 10, nem vou escrever, porque tem problema. E aqui teria que estar segundo ao quadrado. Saiu um S2 aí, porque o pessoal da edição ama vocês, tá? Mas era para ser segundo ao quadrado, é aceleração. Saiu um S2. Coisa de gente old school na internet. Seu Antônio, que viveu a internet em épocas de Orkut, que vocês nem devem saber o que é. Tem dessa. Eu vou me entregando aqui. Assinale a alternativa correta em que a potência é gerada pela usina a cada segundo. Então, vamos lá. Se você quer potência, se o cara está falando de queda d'água, eu vou usar esse cara. E quem eu vou usar no lugar da energia? E aí você já pode escrever direto aqui o seguinte. Bom, na hora de calcular a minha potência, entre GH dividido pelo tempo. O tempo é o menor do seu problema. Porque essa é a vazão poderia ser por minuto. Aí você trabalhar no sábado, ele não gosta, não. Mas ele reclama, mas vai, né? Então, aqui é o seguinte: se fosse metro cúbico por minuto, aqui entrariam 60. Se fosse metro cúbico por hora, 3.600. A gente quer tudo em unidade do SI. Beleza, professor. E agora? Agora é o seguinte: quanto vale a aceleração da gravidade? Ele falou em algum momento, eu devo ter pulado, que a altura da barragem vale quanto? 5 m. O tempo é 1. Quem falta? A massa. A massa é isso aqui? Não, aí eu tenho que brincar. Mas ele mesmo te contou que 1 metro cúbico são quanto? Então é só multiplicar por 1.000. No geral, o que você vai fazer aqui são 6.700 vezes 1.000,
Porque cada um desses metros cúbicos tem 1.000 quilos. 1.000 eu vou usar como 10 ao cubo. A gravidade 10, a altura 50. Só para não falar que eu não escrevi, você vai dividir tudo por 1, porque é aquilo por segundo. E é isso. E agora, gente, notação científica, ela está aí para salvar a vida da gente, tá? Não para azedar a vida da gente. Então, a gente sabe brincar. Dividir por 1 não vai fazer diferença. Agora eu vou contar 0, tá? Eu não vou cortar com ninguém de baixo. Eu vou contar para aumentar. 1, 2, 3, 4 zeros tem aqui. Então, eu vou somar 4 no expoente. Então, eu nem sei o que vai dar aqui, mas vai ficar vezes 10 elevado a 7. Que já tinha 3 e eu enfiei 4 zeros ali dentro. 67 vezes 5 é fácil. Quanto vai ter? Pronto. 335. E, professor, não tem, mas tem quanto aí? 3.300 e... Para tirar um zero, aqui fica 10 elevado a... E aí, gente, os prefixos vão aparecer muito para vocês, tá? O prefixo que tem a ver com esse 10 a sexta aqui é o prefixo que? Mega. Por isso que apareceu aí na alternativa 3.350 megawatts. Esse mega é exatamente o 10 a sexta. Beleza? Perguntas. Muito obrigado, senhoras e senhores, pela atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui nesse sábado. A coisa andou bem. E é isso aí. Eu não vou ver vocês, algum de vocês eu não vou ver depois, né? Então, boa prova para vocês no final de semana que vem. Tranquilidade, eu espero que caia exatamente o que a gente falou aqui. Espero mesmo que caia exatamente o que a gente falou. Fechou? Isso. Agora, pelo visto, tem intervalinho para vocês. O Felipe não sabe, né? Então, é coquinha, salgadinho.